companheiros e companheiras, preste atenção. Eles temem um povo que deixa de ser um número, um cadastro ou uma fila e passam a ter fisionomia, cabeça erguida, autoestima e exigem direitos. Várias guerras que a gente enfrenta todos os dias e que a gente precisa, primeiramente, sobreviver. Sobreviver, sabe para quê? Primeiramente, para a gente poder contar a nossa história. E estar aqui diante do Aldo, da Camila, é a gente contar a nossa história de resistência. É louvar. Sabe quando a gente fala daqueles que chegaram antes, abriram caminhos? A gente está falando de uma pessoa como o Aldo. É uma pessoa que há muito tempo já entendeu que a principal luta que a gente tem é a luta num país como o nosso, colonizado, escravizado por mais de 400 anos, que é a questão do colonialismo, é a disputa por território, pela subjugação do povo, do outro, é a luta pela terra, porque você precisa de um espaço para você sobreviver. O que é a casa de uma pessoa? É onde você tem o seu refúgio, onde você tem aquilo, onde você convive e concentra a sua família. Isso é uma casa. E é por isso que esse direito ele é tão debatido e disputado aqui no nosso país, porque é um país ainda da casa grande. Então, quero agradecer, Aldo, você e a Camila, por vocês existirem. Primeiro levante do século XX, contra os poderosos, insurreição dos humildes, protesto, mobilização social, promovendo a transformação estrutural, para garantir melhores condições de vida em que o povo... É importante a gente registrar que toda essa área aqui atrás foi objeto da disputa em 2003. Foram 21 dias de luta para se conseguir um terreno para habitação popular. Em julho de 2003, o movimento Sem Teto veio e organizou a ocupação. Inicialmente com mais de 800 famílias, chegou a ter inclusive 7.000 famílias e, infelizmente, os governantes, nem o prefeito, interferiram positivamente para garantir o direito à moradia a essa população. O resultado dessa brincadeira foi a desapropriação violenta. O processo da ocupação dos 100 dias, eu acompanhei desde o começo, né? São Bernardo tinha uma demanda muito grande em relação à moradia, né? Tinha e tem, tanto na questão do aluguel, quanto das pessoas que estão morando, estão em situação de rua. Ela deu uma esperança para as pessoas de conseguir a moradia, né? Tinha alguns parlamentares que foram essenciais, né? Essenciais no sentido de apoiar a luta, né? E o Aldo era uma dessas pessoas, né? Era um desses parlamentares que esteve presente, né? Prestando solidariedade àquela população, que era um povo muito pobre, né? Para as pessoas terem noção, né? As pessoas, a gente estava no mês de julho, mês frio pra caramba, e as pessoas se predispuseram a estar lá embaixo de lona, um frio danado. Então, não é porque é legal ir para lá, nós vamos para lá porque é legal ficar acampado lá no friozão, no garoto, no tudo. Não, era por conta da necessidade mesmo das pessoas de estarem. E aquilo foi crescendo, crescendo, tomando uma proporção. Eu acho que eu nunca vi um acampamento tão grande que nem foi do Santo Dias. E nesse processo todo, algo enquanto defensor de direitos humanos sempre esteve lá, né? Onde a justiça não levou nenhum momento em consideração as vítimas que estavam no local. A vítima não era a Volkswagen, que era dona do terreno. A vítima eram as pessoas que resolveram sair da sua casa e ficar debaixo da lona porque não tinham onde morar. E essas pessoas começaram a ir para lá. Eram famílias, crianças, mães, avós, muitas mulheres provedoras, né, que não conseguiam pagar o aluguel, e aquela ocupação foi se tornando uma ocupação gigante. O fato é que nós, como conselheiro tutelar, nós aprendemos muito na ocupação. Então a gente era chamado o tempo inteiro para dialogar, para ajudar em algumas questões, e também tivemos um tensionamento com o judiciário naquele período, né, que veio conversar com a gente e falar que a gente tinha que colaborar no sentido de fazer a desocupação. Naquele momento nós tivemos uma posição muito firme, que foi de falar que aquelas famílias da onde elas vinham não tinha saneamento básico, não tinha condições de vida, que elas precisavam ficar ali. No período daquela ocupação,
eu era funcionário aqui na Volkswagen, empregado aqui da Volkswagen. E naquele período nós estávamos em greve por conta de um financiamento do BNDES que ia automatizar toda a nossa linha de prensas e demitir uma série de trabalhadores, ou seja, recurso para garantir a desapropriação do terreno, inclusive poderia ser utilizado para garantir o direito à moradia dessa população. A liminar saiu em torno do dia 7 de agosto de 2003, determinando a reintegração de posse imediata com reforço policial do Batalhão de Choque e Cavalaria envolvidos nessa operação de despejo para remover as famílias que estavam organizadas no acampamento. Após esse despejo, as famílias foram conduzidas, nós, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, na época, organizamos uma passeata até o Paço Municipal de São Bernardo do Campo, juntamente com essas famílias e os pertences. No meio desse processo de organização da passeata e ida até o Paço, a Polícia Militar e o Batalhão de Choque, na época, coordenaram um desvio dos caminhões que continham os pertences das famílias. Uma parte dessas famílias seguiu com esses pertences, né, nos caminhões, chegando pela Via Anchieta. Chegando na Via Anchieta, essas famílias foram violentamente reprimidas pela Polícia Militar e pelo Batalhão de Choque, responsável por essa operação do despejo. Mulheres, crianças foram jogadas de cima do caminhão para a pista, e o que houve ali foi um verdadeiro massacre em torno das famílias que já tinham saído pacificamente dessa área. Chegamos ao Paço Municipal e organizamos um acampamento provisório para tentar pressionar, na época o governo era William Dib, PSB, para nos atender, uma comissão de moradores e do movimento, para traçar uma proposta de política de moradia para essas famílias que tinham sido despejadas da área da Volks. Não houve nenhum retorno, né, do governo municipal de São Bernardo na época, muito pelo contrário, o governo municipal, na figura do William Dib, decretou a nossa saída do Paço Municipal, intimando as famílias e determinando a retirada delas lá. Foram realizadas bastante tentativas de diálogo, no sentido de localizar um local para que aquelas pessoas pudessem ser recebidas, né? Eu sei que a igreja ela foi muito receptiva, nos recepcionou, mas obviamente que era um local muito pequeno. E a partir daí as pessoas foram se organizando, foram buscando apoio dos seus familiares e foram voltando para casa de parentes, casa de algum amigo. Algumas permaneceram lá, outras inclusive foram para algumas entidades que deram apoio naquilo, mas para nós assim foi muito ruim, principalmente a forma, a truculência com que aconteceu, a ausência do poder público para garantir o direito de moradia, porque nós entendemos que morar é um direito, né? Enquanto esse direito não for garantido, nós vamos ter que fazer as nossas ocupações, nós vamos ter que resistir e nós vamos ter que continuar lutando, né? E é isso que aconteceu na ocupação Santo Dias, um local que tinha como objetivo garantir a moradia, né, a construção de uma moradia popular. Infelizmente foi vendido para Casas Bahia e hoje é um galpão, né, onde eles guardam todas as mercadorias lá, e na nossa opinião, um equívoco, né, porque a nossa cidade aqui de São Bernardo ainda continua com um déficit muito alto de moradia popular, e nós continuamos nessa luta. Pessoas, sempre quando tinha chuva forte, geralmente no começo do ano, né? Então nós fizemos, em 2003, uma grande ocupação que ficou conhecida como ocupação do terreno da Volks, que hoje é o depósito das Casas Bahia, fica ali do lado da Via Anchieta, e também conhecida como a ocupação Santo Dias, né? E nessa ocupação teve mais de 6.000 famílias que ocuparam, né? Por conta da calamidade que era a cidade com relação ao acesso ao direito à moradia. E foi uma das maiores ocupações da América Latina na época, mas também foi uma das maiores mobilizações policial. Na época, o Geraldo Alckmin era o governador de São Paulo, e ele fez a maior mobilização policial da época para despejar aquelas famílias, né? E despejou aquelas famílias em 2003. Em 2005 teve fortes chuvas, 2 anos depois da reintegração de posse, onde 7 crianças tiveram suas vidas ceifadas, soterradas no deslizamento bem próximo onde aconteceu a ocupação, ali no Jardim Silveira.
Além dessas 7 crianças, mais 5 adultos também tiveram sua vida interrompida por falta de moradia digna. E o Aldo Santos, na época, era vereador da cidade, e aí ele colocou toda a estrutura do seu gabinete à disposição para ajudar aquelas famílias, né? Levando para o hospital, né, coisas do tipo. E ele foi denunciado naquela ocasião por estar utilizando a estrutura pública para contribuir e socorrer as pessoas que estavam sendo ali, tendo seus direitos violados. E mais recentemente a justiça condenou ele, e penhorou a casa dele, penhorou o veículo que ele tem, que é um veículo simples, né? E isso nos mostra, né, que, acho que ela tem tudo a ver com isso, isso nos mostra como a burguesia tem sido perversa com aqueles e aquelas que atuam em defesa do direito daqueles que precisam, né, de uma atenção do Estado. Então, com base nesse curto período da tua história, Aldo, eu gostaria de agradecer por ter nos acolhido, e com certeza as aulas que você ministrou para a gente aqui têm trazido muito mais reflexão, provocado muito mais reflexão do que aquilo que a gente tem conseguido acessar na academia, pelo menos é a minha opinião, no que diz respeito ao comportamento humano, mas não só as suas aulas, a sua prática revolucionária nos motiva a continuar em frente e ter um olhar mais crítico quando a gente estiver atuando não só com o diploma de psicólogo, mas atuando como cidadão, como pessoa. Eu fiquei na ocupação Santo Dias, no terreno da VUX, que hoje é o galpão da Casa Bahia. Lá, o Aldo Santos estava na luta com a gente, foi muita dificuldade lá. Os 22 dias foram muito difíceis, mas nós ficamos lá, terminou a ocupação. Saímos da ocupação Santo Dias, da Volks, 3 anos depois, nós vemos aqui com o alojamento do Dr. José Fornari. Aqui foi mais luta ainda, que foi muito perrengue, invasão da polícia, o alojamento pegou fogo. Vou rimando o caos, o efeito, o vírus sonoro, a insurgência do gueto, articulado, rebelde favelado, analisando o fronte, passo a passo, a regra básica, o ciclo do sistema, favela sem o básico, miséria extrema, descaso na educação, barracos, palafitas, o crime em ascensão, violência gratuita. E em 2005 a gente tendo como resultado uma série de mortes aqui das pessoas que estavam morando nas encostas de morro, na beirada de córrego, que foi um ano bastante devastador aqui no nosso município. Por que eu estou resgatando essa história? Condenações que estão acontecendo agora é fruto dessa disputa. Mas a gente queria registrar esse acontecimento e também após esse acontecimento várias ações foram ingressadas no judiciário contra todos aqueles que estavam ali ajudando e colaborando para que a gente tivesse sucesso em garantir a moradia para o povo pobre da nossa cidade. Nós estamos falando de uma ocupação que foi muito significativa, muito grande, a começar pelo terreno da maior multinacional, que era a Volkswagen no Brasil, que não teve a sensibilidade de acolher aquela população, certamente até mesmo ex-trabalhadores dessa empresa, no sentido de propiciar, de garantir, de que as pessoas pudessem ter um canto para morar, um lugar para poder fixar. E foi a partir dessa perspectiva que nós nos deparamos na cidade com essa importante ocupação. Na ocasião, enquanto vereador, eu não medi esforço para ajudar aquele povo. Eu me recordo que, próximo à farmácia improvisada que tinha internamente, pessoas doentes, pessoas com tosse, pessoas com febre, crianças, idosos e mulheres precisavam do socorro médico. E o crime, segundo eles, que eu cometi de improbidade administrativa, foi ceder o carro oficial da Câmara Municipal da Kombi para levar essas pessoas até o pronto-socorro municipal, que era uma obrigação minha. E assim eu fiz,
E no outro dia, os jornais estamparam dizendo que o vereador da cidade estava trazendo pessoas de outros municípios para ajudar na ocupação aqui em São Bernardo do Campo. E, a partir da reintegração de posse, eu fiquei com 3 processos de apurações. Um pela Câmara Municipal, para avaliar minha conduta sobre o uso da Câmara, se era legal ou não. Esse processo da Câmara foi arquivado, porque não houve nenhuma ilegalidade. Outro feito pelo prefeito da cidade na ocasião, o William Tibe, dizendo que estava danificando a natureza, também foi arquivado, porque não tinha consistência. E o outro, o Ministério Público, esse prosperou, mesmo no primeiro momento, na primeira instância. O juiz saiu da nossa defesa, dizendo que era o papel do vereador acolher e estender a mão à população carente da cidade. Mas os promotores recorreram e acabei finalmente sendo condenado no Supremo Tribunal Federal na ocasião. E essa condenação implicou na perda dos direitos políticos por 5 anos, não ter relações econômicas de interesse com o poder público e uma multa de 10 salários mínimos na época, que hoje está em torno de quase 2 milhões de reais. E, portanto, eu não tenho como pagar, sou professor aposentado. E mesmo que tivesse, eu não acho razoável assumir um crime que eu não cometi. Ser solidário não é crime. Não dá para aceitar a criminalização da solidariedade humana que eu fiz e faria novamente, porque é da condição humana acolher as pessoas vulneráveis e em dificuldades. E esse processo ele vem se arrastando. Começou em 2003, então 2003, depois 2004, 2015, 2018, e objetivamente, no dia 9 de fevereiro desse ano, eu fui surpreendido de manhã com os oficiais de justiça na minha casa e foram comunicados que a casa e o carro estavam hipotecados. E me comunicaram, assinei o documento desta comunicação, e na semana seguinte a casa já estava no cartório de imóveis, e hoje eu sou um guardião desta casa que o Estado está se apropriando. O próximo passo deles agora é fazerem um leilão e qualquer dia uma pessoa chega lá com uma escritura dizendo que é proprietário dessa casa. Nós temos reagido, nós temos nos insurgindo contra isso, nós temos feito manifestações, temos recebido apoio de várias lideranças populares, sindicais, estudantis. Infelizmente, a nossa luta hoje é para não a condenação de Camila, não a condenação de Aldo Santos, e a gente tem que continuar essa luta para que a gente possa garantir a moradia do próprio Aldo Santos, tá certo? E garantir que a luta pela moradia não é crime, é direito, e a gente tem que lutar por mais direito. Então, a gente, enquanto defensor, a gente tem que sair em defesa do Aldo, né? Para que a gente consiga reverter esse quadro que está dado. E agora você vê chegar nessa situação que ele está vivenciando, que é da perda da casa, né? Acho que aí foi a pior violência, né? De tirar a casa de uma pessoa, para a gente é um baque na esquerda, nos defensores de direitos humanos como um todo, né? Então, ele está sendo condenado por ter feito defesa. Então, nossa solidariedade ao Aldo, a todos os lutadores e lutadoras para um mundo mais justo. Graças à luta do Aldo Santos com a Camila, que hoje nós estamos numa moradia digna, porque foi muita luta junto com o MTST e nós estamos aí na luta aí. É isso aí, Aldo. Aldo é um guerreiro, homem de luta, um professor aposentado, né? Eu acho que ele não merece estar sofrendo perseguição política por causa de uma luta que ele fez e faz com os moradores da periferia. É isso aí, companheiro.
O caso da ocupação, ele é um caso notório da criminalização dos movimentos sociais, né? Então, o Aldo Santos e a Camila Alves Cândido, eles sofreram uma ação civil pública movida pelo promotor, pelo Ministério Público, com base na lei da improbidade administrativa, né? A Camila era integrante do movimento e o Aldo Santos era apoiador do movimento como parlamentar, como vereador de São Bernardo. Depois do movimento, né, surgiu esse processo no qual o MP pedia a condenação dos requeridos, dos dois, né? E nós fizemos a defesa, atuamos nesse processo. No Fórum de São Bernardo, em primeiro grau, a ação civil pública foi julgada improcedente. Então, nós conseguimos uma vitória parcial. O juiz considerou que tanto o Aldo Santos como a Camila não tinham praticado nenhum ato ilícito. E, a partir de então, o MP recorreu para São Paulo. Tanto o Aldo como a Camila sofreram uma condenação pesada por improbidade administrativa. E, a partir dessa condenação, nós fizemos toda uma atuação jurídica visando reverter essa situação, porém nós não conseguimos. Na época em que tramitou esse processo, há pouco tempo atrás, também já existia esse início de ofensiva conservadora, o que motivou essa condenação do Aldo e da Camila. Essa situação permanece até hoje, porque eles foram condenados a penas impossíveis de serem cumpridas, que não há como pessoas das camadas populares honrarem essa multa. O Aldo, ele tem os direitos políticos suspensos até hoje, porque ele não cumpriu com uma sentença que é impossível de ser atendida. Então, na verdade, o quadro que nós temos, aí eu quero chamar a atenção, que é um ponto-chave, né, desse processo judicial, é uma pena perpétua, ou seja, é uma pena que até fere a Constituição do país. No Brasil não existe nenhuma pena permanente. Em 2023, nós entramos com representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e também no Comitê de Direitos Humanos da ONU, alegando a perseguição judicial, a criminalização sofrida pelos ativistas Aldo Santos, inclusive ex-vereador da cidade de São Bernardo, e a Camila Alves, em razão de todo o apoio que deram ao processo legítimo de ocupação em 2003, da chamada ocupação Santo Dias do MTST, eles passaram a ser perseguidos, criminalizados e depois condenados num processo civil de forma totalmente injusta, totalmente inaceitável, violando os direitos humanos, estabelecendo até uma espécie de prisão perpétua ao ex-vereador Aldo Santos, o que é vedado completamente pela legislação internacional de proteção dos direitos humanos. Inaceitável que ele tenha os seus bens bloqueados, que ele tenha total restrição dos seus direitos políticos, e esperamos que a OEA e a ONU deem respostas diante dessa gravíssima situação desses ativistas. Nós entramos com o pedido de revisão de condenação baseado na nova lei, pois o professor Aldo não cometeu sequer algum tipo de crime culposo, ou seja, por negligência, imperícia ou imprudência, porque o ato foi de socorro às pessoas, ele sequer cometeu um crime culposo, como reconheceu a primeira instância aqui do Poder Judiciário de São Bernardo do Campo, que foi condenado em sede de segunda instância pelo Tribunal de Justiça, após fortes decisões políticas. A partir daí, nós entramos, então, com a revisão da condenação do professor Aldo, baseado nessa nova lei, que vem aí reconhecer as pessoas que não têm intenção, que não agem por dolo,
pois esse tipo de ilícito ele exige o dolo específico, ou seja, a vontade e a finalidade e o interesse de agir, a consciência de agir. O professor Aldo não teve consciência nem finalidade de provocar qualquer dano ao erário público. Então, nós entramos com a revisão da condenação. Acumulada a revisão da condenação, nós entramos com o indulto presidencial. Quando cabe o indulto presidencial? Quando a pessoa tem mais de 70 anos, quando a pessoa é idosa, é o caso do professor Aldo, que hoje tem 71 anos, que foi duramente penalizado por uma questão, diria, até política, que tirou ele do tabuleiro político, porque ele atendia essas pessoas de classes mais vulneráveis. O indulto presidencial, ele cabe também a pessoas que têm uma pena caracterizada como perpétua. Em sede de pena do Tribunal de Justiça, o professor Aldo foi condenado a uma multa que hoje gira em torno de R$1 milhão, ou seja, é uma multa impagável, é uma multa que não tem como se pagar, é uma multa que se caracteriza como perpétua. Destruiu a família dele, destruiu todas as questões sociais dele. Então nós entramos com o indulto presidencial para que esse indulto, se não atendido pelo Poder Judiciário, chegue em mãos do Presidente da República para que ele avalie, porque o professor Aldo Josias dos Santos preenche todos os requisitos do indulto também, que segue subsidiariamente à revisão da condenação. Em 2003, durante uma das maiores ocupações urbanas desse país, o acampamento Santo Dias, aos 20 anos de idade, resolvi registrar nesse livro, do início ao fim, aquele grande movimento social. De um lado, nós tínhamos a burguesia nacional e internacional representada pela Volkswagen, de outro lado, militantes e o movimento dos trabalhadores sem tetos, que ali, juntamente com dezenas, centenas de milhares de pessoas, resolveram desafiar as autoridades no âmbito municipal, estadual e também federal. Passados 22 anos, a gente sente muito orgulho, tá certo, da figura do pai, figura da Camila, que mesmo sendo perseguidos pela justiça de forma implacável, continuam na luta por um mundo melhor. E parabenizar aqui o Serginho pela iniciativa de, nesse ato cultural, musical, introduzir também esse ato de solidariedade ao Aldo e à Camila, que não pôde comparecer hoje, mas que nós conhecemos, uma companheira histórica de luta, aliás, de muitas lutas. Eu quero dizer aqui, dar o meu testemunho. Eu conheço o Aldo há muitos anos, né? É um grande militante. O Aldo, eu diria que ele é a mais perfeita tradução dos movimentos sociais do Brasil. Ele atua não só na área da educação, mas ele está presente em todas as lutas que a gente possa imaginar, em vários movimentos. Ele dedicou e dedica a vida dele à luta para combater as injustiças sociais e econômicas do nosso país. E essa punição representa uma punição não só a ele, mas aos movimentos populares. É mais um capítulo dessa tentativa de criminalizar os movimentos sociais e, além de tudo, de criminalizar e também de implantar um clima de terror e de medo aos militantes, aos lutadores e lutadoras. É disso que se trata, e o Aldo, nesse momento, é o alvo, né, dessa tentativa. Ele e, logicamente, a Camila também. Por isso que nós temos que defender o Aldo, porque defender o Aldo e a Camila significa defender todos os lutadores e lutadoras dos movimentos sociais do Brasil, que lutam por uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária e mais plural. Essa é a luta histórica do Aldo. A condenação do companheiro Aldo dos Santos por colocar o seu mandato a serviço da luta pela moradia e da justiça já é uma aberração. Já é uma aberração porque o papel de um parlamentar verdadeiramente comprometido com a luta dos trabalhadores é colocar o seu mandato para que ele seja usado
em busca da justiça, em busca de direito. A permanência da pena que lhe foi aplicada há mais de 20 anos, que se traduz numa multa impagável, absolutamente impagável, e que eu chamo de pena perpétua de morte política, é uma aberração ainda maior a ser denunciada, né, para o Brasil e para o mundo. O fato desta pena de morte política perpétua, que não tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro, nem na Constituição chamada cidadã de 1988. O fato desta pena agora se traduzir na penhora do único patrimônio que este companheiro adquiriu na vida, por se tratar de uma pessoa honesta, de um representante do povo que honrou sempre os seus mandatos, né? Esta penhora do único bem, né, que é a penhora da sua moradia, né, da sua casa, além de uma ironia perversa para quem sempre lutou pela moradia de milhares de pessoas, é algo intolerável, inaceitável, que nós devemos denunciar para o Brasil e para o mundo. Não é possível, não é cabível que num Estado democrático de direito, que é este que vivemos ainda, se aceite penas perpétuas, penas de morte política, pena que se estende por todo sempre, como é esta pena aplicada ao companheiro Aldo dos Santos. Eu estou do seu lado, meu companheiro, e vamos continuar denunciando e exigindo direitos para você e para todos os que lutam por direito, e justiça para o Brasil, justiça para os lutadores, justiça para aqueles que nunca curvaram a cabeça, nunca se renderam diante do estado de injustiça em que continuamos a viver. Vamos em frente, um grande abraço, e que a justiça, por mais tardia que seja, né, chegue a algum dia para que se acabe com a pena de morte política, com a pena perpétua. Aproveitar a oportunidade para registrar a minha solidariedade ao professor Aldo Santos, de São Bernardo do Campo, que é diretor da APOESP, vem sofrendo uma perseguição injusta e absurda por ter apoiado diretamente o movimento de luta de ocupação urbana no terreno da Volkswagen, à época em que ele era vereador. Aldo foi vereador por 4 vezes, à época pelo Partido dos Trabalhadores, depois foi candidato a prefeito pelo PSOL. Ele é uma grande referência na luta pela educação e na luta popular da cidade. Não é à toa que o seu mandato junto aos movimentos sociais também conquistou moradias habitacionais. Ele foi parte dessa luta e, à época, o prefeito o perseguiu, e hoje ele está tendo a sua casa e o seu carro penhorados. Então eu venho aqui me somar a todos aqueles, me somar à TLS, à POESP, na campanha pela anulação da condenação da penhora da casa e do carro do professor Aldo Santos, de São Bernardo do Campo. Muito obrigada. Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, com isso, senhora presidenta, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem a um professor educador do PSOL, o nosso estimado vereador em São Bernardo, ex-vereador Aldo Santos, que é um educador perseguido pela Justiça Eleitoral, que, por lutar em defesa da comunidade, na luta pela terra, pela moradia, foi condenado, perdendo seus direitos políticos. Isto é muito grave e por isso eu quero manifestar. Ontem eu estive com o Aldo lá na Vila Lulaudo, olha o nome da vila, Vila Lulaudo, porque a Vila Lulaudo completa 30 anos de ocupação, de conquista, e lá tem escolas, uma conquista da própria comunidade, uma escola até bem moderna, e lá houve uma missa que comemorou os 30 anos daquela luta. E por que chama Lulaudo? Lula e Aldo Santos são homenageados com esse nome. Para você, querido Aldo, conte comigo, conte com a minha solidariedade. Eu conheci o Aldo em 2003, eu, militante muito jovem ainda do MTST, o Aldo vereador em São Bernardo do Campo,
Tinha um terreno, há muitos anos que estava vazio aquele terreno da Volkswagen, não? Isso. Que era na frente da fábrica da Volkswagen, do outro lado da Anchieta, hoje é a atual Casas Bahia. Isso. Mas na época estava abandonada há muito tempo e o movimento fez uma grande luta por moradia. Com famílias ali daquela região, do Montanhão, de vários, Jardim Farina, Silvina, toda a região, por moradia. Inclusive ali tinha um plano de área de risco, morreu gente lá e tudo mais. Fizemos essa luta, uma luta por moradia muito dura, muito árdua, teve uma repercussão grande. O Aldo foi um apoiador da luta, um vereador que se colocou ao lado do povo naquele momento. O mais absurdo é que o Aldo pagou o preço disso, né? Porque por ter apoiado e estado junto com a luta, sofreu um processo cheio de irregularidades, cheio de sacanagem, cheio de viés ideológico. E depois, agora de 20 anos, o Aldo está com casa penhorada, bens penhorados por ter apoiado o movimento social. A gente vê hoje um discurso de extrema-direita falando em perseguição, em judiciário comunista, daquilo não sei o quê. E o que a gente vê num caso desse alguém tentou dar golpe de Estado, se dizer perseguido, quando o judiciário responde. Imagine um professor, que o Aldo não é mais vereador, é professor, aposentado, que tem os seus bens penhorados porque apoiou a luta de um movimento social por moradia, que é o que está previsto na Constituição. É isso que a gente está vivendo, por isso já sabia da trajetória de luta do Aldo, de compromisso. Aqui em São Bernardo, inclusive, tem um bairro chamado Lulalto. Isso, a vila. Vila Lulalto. O Lula teve lá. Que o Aldo foi um dos organizadores daquele bairro, né? E o presidente esteve lá e tal. Então, é inadmissível isso e deixo aqui mais uma vez minha completa solidariedade e apoio ao Aldo nessa luta para reverter a injustiça. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Esse recado do Sartre. O problema não é o que fizeram conosco. O problema é o que vocês vão fazer com o que fizeram com a gente. Porque a partir daí você vai refletir. Fizeram certo? Fizeram errado? O que eu estou fazendo para que esses companheiros, 22 anos, que não têm mais tranquilidade na vida? 22 anos. Né? A gente exala esse conflito, né? Porque não é fácil. Nós temos que ter um preparo emocional fantástico para segurar uma bronca dessa. Porque, camarada, não é fácil, né? Mas nós estamos na pegada do Sartre aqui, entendeu? Vamos fazer junto, então? Não pensa só no que fizeram com a gente. Vamos lutar contra aqueles que fizeram isso e vamos organizar essa luta?